Olá, professores e demais pessoas que estão assistindo esse vídeo. Eu me chamo Marcela Castro, faço parte do grupo 4, juntamente com a Isabela Gasparetto, Maurício Mourão e João Guilherme Barbosa. E hoje nós vamos apresentar para vocês os crimes ambientais dispostos na Lei 9.605 de 98 e a responsabilização penal da pessoa jurídica. Bom, a título de introdução, nós vamos falar sobre a evolução legislativa ocorrida no Brasil em termos ambientais, até chegarmos na Constituição de 1988 e na Lei 9.605. Depois nós vamos analisar o texto dessas leis, principalmente o artigo 225 da Constituição e a Lei 9.605, como ela veio para complementar o texto constitucional. Em seguida, nós vamos apresentar algumas críticas, tendo por base alguns posicionamentos dogmáticos diferentes com relação à responsabilização penal da pessoa jurídica. Um trabalho, inclusive, foi o do professor Leandro, que foi essencial para a construção dessas críticas. Por fim, nós vamos apresentar a aplicação da jurisprudência em casos reais, como que isso está sendo tratado, e a conclusão, que é a nossa perspectiva sobre o tema. Sobre a evolução do ordenamento jurídico brasileiro, a doutrina divide ele em 3 etapas. A primeira compreende o período de 1500 da dominação portuguesa até metade do século XX. Esse período foi marcado pela grande exploração desregulada da natureza. Na segunda etapa, você tem o advento do Código Civil de 1916 durante a República Brasileira e, com ele, uma pequena melhora na proteção de direitos ambientais, mas ainda assim era subordinada aos interesses econômicos. A partir do Código de 1916 surgiram outras codificações, como o Código Florestal e o Código das Águas. Já a terceira e última etapa é subdividida em 2 fases. A primeira fase, ela começa em 1964, com o advento da ditadura militar, e na ditadura tiveram os planos nacionais de desenvolvimento que visavam apenas o interesse econômico, e houve grande degradação ambiental durante esse período. Já a segunda fase, ela começa a partir de 1988, com a Constituição Federal. A Constituição trouxe muitos avanços em relação à matéria de meio ambiente, tendo um capítulo dela só sobre meio ambiente. Então, a partir de uma análise sucinta da Carta Magna, é importante a gente ressaltar o artigo 225, parágrafo 3º, que fala: as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Nota-se, portanto, a possibilidade de responsabilizar penalmente a pessoa jurídica quanto ao cometimento de crime ambiental. Por isso, foi criada a Lei 9.605 de 1998, pois dispõe sobre sanções administrativas e penais derivadas de condutas lesivas ao meio ambiente. Nessa lei merece destaque o artigo 3º, que ressalta o que foi descrito no artigo 225 da Constituição. Nesse artigo se fala: as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme disposto nesta lei. E acrescenta-se ainda um parágrafo único que expressa: a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes de um mesmo fato. Ou seja, em caso de violação ambiental, partindo do pressuposto que vai haver investigação sobre esse crime, vai ser possível apontar a responsabilidade de cada pessoa, seja ela jurídica, seja ela física. Ainda falando sobre a 9.605, no capítulo 2º dessa mesma lei, é apresentada a aplicação da pena. Que dispõe sobre a gravidade do fato, motivo da infração, penas restritivas de direito, penas aplicáveis a pessoas jurídicas, que inclusive começa no artigo 21 e vai até o artigo 24, entre outras especificações. Então, é possível de fato perceber que a Lei 9.605 ela veio para complementar a Constituição e trazer aplicabilidade para o conceito de responsabilização penal da pessoa jurídica. Contudo, a gente ainda tem algumas divergências dogmáticas que trazem algumas críticas com relação tanto à lei quanto ao artigo 225 da Constituição. Diante dos fatos explicitados e da legislação brasileira, é possível sim afirmar que existe uma relação entre a pessoa jurídica e a sua conduta. Além disso, também é importante ressaltar que, atualmente, os maiores infratores de direito ambiental são pessoas jurídicas, o que impacta não só o meio ambiente, mas também o meio jurídico e diretamente a vivência humana, violando
um direito constitucional fundamental. Bom, eu vou dar continuidade à apresentação do trabalho e à discussão acerca da responsabilização penal das pessoas jurídicas. Para a parte da doutrina que é contrária a essa criminalização, se argumenta que a pessoa jurídica não exerce vontade própria. Essa vontade ela seria exercida pelas pessoas físicas que representariam as pessoas jurídicas, né? Sendo assim, inexistindo a culpa. Mas essa maioria das críticas são formuladas a partir de um cunho muito formal e se baseiam em conceitos do direito penal tradicional. E as leis ambientais visam, acima de tudo, a recuperação ou então a reparação do dano que foi causado. Sendo assim, a responsabilização penal da pessoa jurídica faz parte e é extremamente importante nesse sistema lógico de proteção ao meio ambiente mais equilibrado, né? Porque a utilização desse instrumento serviria para prevenir, reparar e educar aqueles que são os principais causadores dos danos causados ao meio ambiente, porque as pessoas jurídicas, as empresas, são as que mais poluem em termos quantitativos, né? Se justificando assim essa responsabilidade penal. Mas é claro que essa responsabilidade penal não exclui a responsabilização da pessoa física, né? Essa responsabilização entre pessoa física e jurídica, elas poderiam se distinguir em 3 modalidades de coautoria, né? Uma coautoria entre uma ou duas mais pessoas jurídicas e uma ou mais de 2 pessoas físicas, uma segunda entre 2 ou mais pessoas jurídicas e uma terceira entre 2 ou mais pessoas físicas, né? E, sendo assim, a responsabilização da pessoa jurídica traria os maiores culpados como aliados. Dando continuidade ao que já foi exposto pelos meus colegas anteriormente, vale dizer que a Constituição Federal de 1988, então, ela vai sim regular sobre a responsabilização, a possibilidade de responsabilização da pessoa jurídica, mas ela não vai apresentar meios, formas de que vão se dar essa responsabilização da pessoa jurídica. E assim, apesar de ser um tema de extrema relevância, é necessário ainda que a doutrina jurídica trabalhe mais acerca desse tema, já que a gente ainda não tem um conceito de uma conduta que vai englobar a imputação da pessoa jurídica aplicada de forma igual para os casos. Porque atualmente a gente possui uma legislação que ela julga um mesmo crime em estados diferentes com aplicações totalmente diferentes dessa responsabilização da pessoa jurídica. Nesse sentido, a gente pode trabalhar ainda sobre a teoria finalista do delito, que ela é adotada pelo Código Penal, que ela vai tratar de elementos como dolo, culpa e culpabilidade, que esses conceitos eles vão ser aplicados apenas para a pessoa física, não podendo ser aplicados para a pessoa jurídica, visto que a pessoa jurídica ela não possui vontade. Desse modo, apresenta-se mais uma falha dessa responsabilização, nessa aplicação dessa responsabilização da pessoa jurídica. Então, a gente tem aí lacunas diferentes que existem no nosso ordenamento jurídico, como no parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição Federal e no artigo 3º da Lei 9.605, que eles vão apontar a possibilidade de responsabilização, mas não sobre como tais pessoas jurídicas elas vão ser responsabilizadas. Ou seja, não existe uma consideração certa de aplicabilidade, sendo algo muito abstrato e normalmente, em alguns casos, caindo sempre sobre o juiz, sobre a decisão do juiz, sendo uma coisa ainda existindo uma grande falha, né, nessa igualdade aí de aplicação. Então, por fim, nós gostaríamos de dizer que muitas considerações devem ser feitas sobre um novo Código Penal, porque ainda existe essa falha da doutrina no campo jurídico, que ela já se torna presente no nosso ordenamento e em decisões dos tribunais. Porque hoje em dia
essa aplicação ela já ocorre na jurisprudência. E já é certa a responsabilização da pessoa jurídica, mas ainda não existe uma criação de uma conduta, de um conceito de conduta que realmente englobe essa imputação da pessoa jurídica, aplicada de forma igual para os casos. Sendo assim, a gente pode falar sobre casos que realmente ocorrem, que já se tem hoje em dia. Por exemplo, aplicação em casos reais, que na jurisprudência a responsabilização da pessoa penal da pessoa jurídica, ela já tem sido aceita. Vale destacar um recurso extraordinário que foi relatado pelo ministro do STJ, que foi relatado pelo ministro Gilson Dipp, que ele esclarece a questão. Ele menciona que o próprio ordenamento jurídico, ele aceita a existência da pessoa jurídica e dos atos praticados através da atuação dos seus administradores. Por isso, o ente coletivo, ele poderá vir a praticar condutas típicas. Então, sendo assim, ele vai ser passível de responsabilização penal. Ou seja, nesses casos, a culpabilidade deve ser interpretada como uma responsabilidade social, limitada à vontade do administrador de agir em nome e proveito da pessoa jurídica. Olá, meus amigos, minhas amigas. Bom, em síntese, o que os meus colegas disseram anteriormente é que nós temos no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, a possibilidade de imputação a pessoas físicas ou jurídicas, ou seja, a Constituição de 88 deixa clara a possibilidade de aplicação às pessoas jurídicas, às empresas. No entanto, constata-se uma geral abstração na forma de aplicar tais punições. A Lei 9.605 traz uma forma de aplicação, mas que ainda assim não é efetivamente cumprida, tendo em conta a ainda restante falta de especificidade e severidade também no texto. Algo que vai de encontro àquilo que, diante da nossa pesquisa, acreditamos ser o posicionamento correto, que é a responsabilização penal direta das empresas, já que, sem dúvida, são as maiores causadoras dos impactos no meio ambiente e que, mais além, refletem toda a sociedade e num modus operandi empresarial que, infelizmente, passa muito longe do esperado num país onde a natureza está tão presente. Por outro lado, cabe também ressaltar que a Lei 9.605, por mais que não seja suficiente, representa um avanço significativo e extremamente necessário e reflete uma grande tendência mundial. De modo geral e de forma global, leis ambientais e trabalhistas mais fracas vão implicar numa proporcional abertura para o descaso das empresas e, consequentemente, um prejuízo ambiental que muitas das vezes é irrecuperável. Portanto, nós identificamos a necessidade de uma legislação que não seja voltada tão somente à punição, mas que abarque também um caráter conscientizador para a sociedade, podendo genuinamente implicar numa mudança positiva da nossa mentalidade. O que a gente percebe é que o Estado, pela ineficácia dos órgãos de responsabilização, torna-se muito falho nesse processo. Não há no Brasil a intensidade desse trabalho fiscalizatório suficiente para o cumprimento com a sua devida correção. Por fim, acreditamos de forma muito veemente que no momento em que o Brasil clama tanto por segurança jurídica e maior proteção do meio ambiente, deve haver um estudo mais aprofundado para que essas lacunas da aplicação da responsabilização penal às empresas, assim como exposto pelos colegas anteriormente, possa de fato ser aplicada com a severidade e seriedade que a temática exige. E concluindo, eu deixo aqui uma frase de Albert Schweitzer que, para mim, testifica de forma breve, mas muito cirúrgica, essa relação entre o direito, o ser humano e o meio ambiente. Nós vivemos em uma época perigosa. O homem domina a natureza antes que tenha aprendido a dominar a si mesmo. Bom, esse é o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção.